Um dos maiores desafios que vivemos atualmente, quando se trata da informação sobre cuidados com a saúde, é a proliferação de notícias falsas que, por vezes, afastam as pessoas do tratamento correto. Por conta da grande relevância do tema, temos aqui conosco alguns convidados muito especiais. E entre esses convidados, temos a alegria de receber, representando a Associação Nacional de Diabéticos, a ANAD, o professor Dr. Fádulo Frade Filho, professor emérito da Faculdade de Medicina FUABC, Fundação do ABC, presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e da Federação Nacional de Entidades e Associações de Diabetes. Dr. Fádulo também é presidente da Federação Internacional de Diabetes na América do Sul e Central. Temos conosco também o Sérgio Lütke, jornalista, pesquisador e consultor para comunicação em mídias digitais e editor-chefe do projeto Comprova. Faz parte do nosso time de debatedores também Maria Heloísa Malieri, Relações Públicas e advogada, especializada em Direito à Saúde. Elo é mentora do projeto social @EloIBet, voltada para a comunidade de diabetes, integrante do Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ativista por políticas públicas e privadas em prol da saúde e educação, que aqui representa pacientes e influenciadores digitais. Seja bem-vinda. Doutor Alexandre Rosa, médico oftalmologista, completa nosso time. É um prazer ter você conosco aqui, Alexandre. Bem-vindo. Alexandre, vamos começar a nossa conversa com uma pergunta para você, né? Depois de tantas perguntas e debates ontem que tivemos, hoje a gente traz a pauta e a manutenção da saúde é uma questão de informação? Claro, com certeza. Bom, antes de mais nada, obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse evento que é tão importante para a saúde ocular da população brasileira. E, obviamente, a manutenção da saúde ocular, ela passa por uma boa informação. E eu diria que, antes de mais nada, né, você saber onde buscar essa informação. A gente sabe que hoje, com essas tecnologias digitais, né, com acesso às redes sociais, WhatsApp, Instagram, enfim, todas essas tecnologias, a gente tem acesso a uma quantidade absurda de informação, uma coisa que era muito difícil no passado, você ter acesso a tanta informação. Hoje a gente tem acesso a informações diversas. E o grande problema hoje é você saber qual dessas informações é a informação correta, né? E talvez uma das grandes dicas para quem está nos ouvindo, para os internautas que estão nos assistindo aí, é você procurar a fonte dessa informação, né? Você saber de onde ela está vindo, se ela vem de um conteúdo qualificado, né? Então, a gente estava discutindo isso anteriormente aqui no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né? Então, se você quer saber se você passou com um médico, será que aquela pessoa que você passou é um médico de verdade, né? Então, tem algumas dicas, né, que a doutora Vilma estava conversando com a gente sobre isso ontem, né? Então, observe uma coisa simples, observe o carimbo, né, que aquela pessoa colocou para você na receita. Será que ele tem então 3 letrinhas, que é o CRM, né, que é o registro no Conselho Regional de Medicina, e uma outras 3 letrinhas muito importantes, né, para a gente poder ver se tem no carimbo, que é o RQE. Saber se aquele médico tem uma especialidade naquela área que ele está ali consultando. Então, em resumo, é extremamente importante e é extremamente importante você saber se essa informação é de qualidade e quem está ali passando aquela informação. Muito importantes, né? Sérgio, vamos lá. As fake news realmente cresceram ou só mudaram o meio de divulgação? Como que você vê essa disseminação de fake news? Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite para participar aqui com vocês. Agradeço realmente em nome do Projeto Comprova, em nome da Abrage. Fake news é algo que não é recente, né? Talvez mais antiga que o diabetes. A gente tem relatos de notícias falsas, de desinformação, desde antes da era cristã, e ela vem se estabelecendo e ganhando espaço toda vez que uma inovação tecnológica, algo que ajude de alguma forma na comunicação das pessoas,
surge, né? E durante muito tempo, quando a imprensa surgiu, depois quando o rádio, quando a televisão, todos esses instrumentos que a comunicação utiliza surgiram, sempre trouxe muita desinformação. Ocorre que agora a gente tem um aparato tecnológico que coloca nas mãos das pessoas uma série de transmissores, e eles se tornam também produtores de conteúdo sem ter necessariamente cuidado, sentido de responsabilidade sobre aquilo que repassam para as pessoas, um descuido com isso que o Alexandre falou, que é muito importante, que é a origem, né? Quer dizer, a autoridade de quem está divulgando alguma coisa, disseminando algum conteúdo para falar sobre aquilo, se ele está usando as fontes originais, né? Então, o que a gente vê é que, sim, tem um espaço muito grande, utilizado, impulsionado pela tecnologia, mas impulsionado também pela política, né? A política tem um papel fundamental nisso, e a desinformação sobre a saúde, ela também ocupa um grande espaço hoje na desinformação que corre nas redes sociais, e até, provavelmente, alguns sites que simulam, né, sites de notícias e que colocam ali links para alguns tipos de tratamento que não são tratamentos convencionais ou utilizados pelas áreas da saúde, né, então essa disseminação ela ocorre bastante, e a gente tem visto isso desde a pandemia, um crescimento muito grande desse tipo de conteúdo. Então é preciso tomar bastante cuidado com isso. Enquanto pacientes ou enquanto médicos, nós precisamos realmente ter muita responsabilidade com o nível e a qualidade da informação que nós estamos acessando ou divulgando, né? Sabemos que algumas fake news têm potencial de causar enormes danos, seja por falta de conhecimento adequado, que afastem os pacientes do tratamento, ou seja, por retardar o diagnóstico correto. E aqui a gente convida o Dr. Fádulo para falar um pouco de como combater um pouco isso. Seja bem-vindo, professor. Em primeiro lugar, quero parabenizar o CBO por essa iniciativa, né? Isso é um assunto muito importante que vocês estão tocando, os dois colegas aí que já tocaram no assunto. Apenas o combate, na verdade, ele tem que ser através de esclarecimento. Esclarecimento para o internauta. Quer dizer, nós vivemos hoje uma Googlefobia, enfim, uma dependência do Dr. Google, que, na verdade, as pessoas não se acreditam praticamente em quase tudo que está lá. Então, a fake news, o combate tem que ser feito, evidentemente, que as pessoas que têm interesse, as pessoas que têm diabetes e querem saber alguma coisa, se reportem aos sites das entidades que têm credibilidade. Então, nós temos aí a Sociedade Brasileira de Diabetes, temos a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o site da ANAD, www.anad.org.br, temos muita informação e, evidentemente, todas as sociedades têm, a Sociedade de Oftalmologia, tem, evidente, a verdade, né? Então, como você falou, é um desastre, porque as pessoas têm que entender que as fake news, ou então as disseminações erradas, tem sempre um interesse comercial. Então, o indivíduo fica falando 20, 30 minutos bem do seu produto, dizendo que é a cura do diabetes. Não existe a cura do diabetes. Existe o controle, como foi falado aí no início do vídeo, muito bem colocado, né? E, evidentemente, essa é a posição certa. A gente tem visto aí remédios milagrosos que vão curar, tudo mentira. E, recentemente, temos uma imitação de um oxímetro que diz que é para fazer glicemia, quer dizer, isso está uma febre, tudo fake news, quer dizer.
Então, as pessoas precisam ter um pouco de bom senso, não acreditar, vão acreditar no seu médico, no seu profissional que você conhece, que tem credibilidade, para que você possa embarcar num erro, né? E a gente vai falar também de alguns mitos que eu acho que é importante, e esses mitos são disseminados pela internet e causam problemas seríssimos, né? Então, a recomendação no combate à fake news é esclarecimento nas entidades que têm credibilidade, que têm, vamos dizer, os profissionais comprometidos com a verdade e com a ciência. Então, essa é a ideia. Mas acho que mais para frente a gente pode conversar sobre os mitos também. Esses mitos são disseminados em fake news. Pois é, professor, obrigada. Então, o que a gente resume ou conclui disso, que a informação e a informação correta é a nossa grande ferramenta. Elô, e falando de informação correta como uma grande ferramenta, e linkando aos influenciadores digitais que hoje têm um papel tão importante na informação, como que você analisa o combate à fake news por essas pessoas? Qual a grande importância que você elencaria? Bom, primeiro agradecer pelo convite, mais uma vez, de estar participando desse evento que é impactante para a comunidade de pessoas que convivem com diabetes. Agradecer por participar dessa mesa, com esse tema importante. Eu acredito piamente que o combate à fake news é uma ação coletiva, né? Profissionais de saúde, médicos, pessoas como eu, que acabam sendo influenciadoras, mas acho que, independentemente do que a gente fala sobre desinformação, nós precisamos entender que existe um povo sem educação, no sentido literal da palavra, né? A partir do momento que a gente investe em educação, a gente cria uma pessoa com uma capacidade de discernir, né, e conseguir, sim, buscar essas fontes confiáveis. O que a gente vê hoje, e que é muito preocupante, como o doutor Fábio falou, é a questão das curas milagrosas. A pessoa vai buscar aquilo que ela quer ouvir. Mesmo que ela saiba, que ela ouça dos profissionais, que não existe até hoje a cura. Claro que existe uma busca incessante da medicina, através de todos os recursos que nós temos hoje, tecnológicos e da própria área da medicina, em melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que convivem com diabetes, assim como eu. Eu tenho diabetes tipo 1 há 39 anos, tenho diagnóstico desde os 11. Adoraria acordar um dia com a notícia da cura, mas essa cura ainda não chegou, né? E de que forma a gente consegue capacitar essas pessoas que vivem com diabetes a entender o quanto isso faz mal, essa busca por curas milagrosas, porque você acaba colocando a sua vida em risco. Então, acho que é uma ação coletiva de inúmeros fatores que nós temos que pensar. Primeiro, que como pessoas, agentes transformadores, nós temos que ter empatia em ouvir as dúvidas dessas pessoas. Que às vezes aquilo que é claro para nós não é claro para aquela outra pessoa. Eu falo isso porque às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, estou tomando insulina. Como que você está tomando insulina? Eu tiro da ampola e misturo na água. Até que ponto essa pessoa tem a capacidade de discernir que tomar não é tomar com água, ela tem que tomar através de uma seringa, através de uma caneta. Então, a gente está falando de um universo muito complexo para conseguir combater a fake news. Mas acho que a parte da conscientização, da desinformação, passa por um pilar importante e inquestionável, que é a educação. Elô, muito obrigado pela sua participação, e é muito bom, seria muito bom que todos os pacientes tivessem esse mesmo nível de consciência, né? Então, isso faz a diferença na qualidade de vida de cada um que vai descobrir essa doença. Nas suas experiências, vocês diriam que a identificação de uma fonte de fake news e sua exposição são passos importantes no combate à sua proliferação? Vamos começar ouvindo aqui meu amigo, Dr. Alexandre Rosa. Claro, eu acho que essa parte de você identificar essas informações falsas, ela é extremamente importante para você ter enfim, a evolução da sua saúde ocular de uma forma favorável, né? Eu gostei muito da fala da Elô, né? Essa coisa que o paciente busca
essa, vamos colocar entre aspas, assim, cura milagrosa, é uma coisa que a gente realmente vê muito no consultório, né? Porque a gente calçando os sapatos no paciente, né, ele receber esse diagnóstico de uma doença crônica, né, que ele vai carregar aquilo a vida inteira, e principalmente para a gente que atende pacientes com problemas visuais, são pacientes que em algumas situações chegam cegos no consultório, né, e você tem em algumas situações muito pouco ou quase nada para fazer, isso é realmente de uma angústia muito grande para esse paciente, né? E essa busca por essa, mais uma vez, entre aspas, cura milagrosa, ela existe de fato, né? E você identificar e reconhecer isso, né? Ter essa aceitação que você não vai ter nada extremamente milagroso, pelo menos no momento, não existe nada que leve à cura do diabetes. Você reconhecer isso faz parte do seu tratamento, né? E aí, como já foi falado anteriormente, né, você reconhecer que a falta do tratamento adequado para algumas situações existe, mas você tem que também buscar a informação curada de uma fonte precisa, de uma fonte de qualidade, para você poder evoluir com a sua saúde ocular em dia. Tem uma frase que eu costumo falar sempre com meus pacientes, né? Pacientes bem informados tomam decisões mais conscientes, né? Eu acho que esse é o grande mote que a gente precisa sair dessa discussão hoje, né? Informação de qualidade, com procedência de qualidade, para esse paciente tomar decisões mais acertadas no futuro. Sem dúvida, Alexandre, muito importante a sua colocação. Sérgio, e você, o que você teria a acrescentar? Qual a sua opinião? Em princípio, eu estou de acordo com tudo que já foi falado aqui até agora. Acho que, sim, a necessidade de que a gente tome, a gente tem ações em várias áreas para conter a desinformação. A gente tem feito isso com prova, né, de avaliar a intencionalidade de quem produz alguma coisa, o tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo normalmente é um conteúdo muito atrativo, né? Ele busca reações emocionais, né, das pessoas, ele causa um efeito, a gente tenta medir o efeito disso nas pessoas, avaliando as reações que elas têm nas redes sociais, porque muita gente que produz esse tipo de conteúdo busca também essas reações, porque essas reações ativam os algoritmos das redes e fazem com que esse conteúdo seja levado mais adiante. Às vezes, até quando você tenta contrariar ou negar alguma publicação que você está lendo ali, para tentar esclarecer as pessoas, o que você está fazendo é ativar a conexão desse conteúdo com toda a sua rede de amigos. Então, até a ação que você faz para desmentir, ela pode ser nociva e pode fazer com que um conteúdo desse se distribua ainda mais, né? É isso que o conteúdo de desinformação busca, por isso que eles são tão atrativos, né? Eu digo que a mentira sempre é mais sexy que a verdade. E tem um aspecto que é um aspecto pouco falado sempre e que eu acho que ele é decisivo nisso, né? A gente usa no Comprova muitas analogias assim, com a saúde, né? A gente fala em viralização, a gente fala em diagnóstico, a gente fala em vacina contra a desinformação, mas tem um aspecto que eu acho que é fundamental nessa discussão toda e a gente precisa levar, e às vezes ele até se coloca acima da questão da educação, que a Luísa bem salientou e que eu concordo, né? Que é o estado emocional desse sujeito, que a gente até pode tratar ele como um paciente, né? O nível de estresse, de frustração, ele baixa muito as defesas que ele possa ter contra a desinformação, né? Então, às vezes, o que ele está buscando é um consolo, é alguém que diga para ele, que acalme, que o deixe mais tranquilo, e a desinformação pode servir para isso, e ele acabar enveredando para uma situação que é uma situação que pode piorar muito mais o quadro que ele tem, né? Então, isso que o Dr. Fábio falou de procurar o Google, poderia ser uma coisa boa na medida em que o Google pudesse direcionar as pessoas para as fontes confiáveis, mas nem sempre acontece, né? Então, tem um livro interessante chamado Desinformação, por acaso, né? Do Dan Ariely, que
ele fala na desinformação como um processo, né? E ele chama isso de funil da falácia, quer dizer, você acaba sendo atraído por esse tipo de conteúdo que de alguma forma lhe dá algum tipo de sensação boa, né? Porque controla um pouco esses efeitos emocionais que você tem, que a desinformação provoca, mas que é um funil que te leva para um lugar, né, que pode ser uma bolha de desinformação, mas é um lugar de onde você tem pouca capacidade de sair, né, e é um processo o tratamento para fazer com que essa pessoa volte a acreditar em fontes que têm mais autoridade, né, acreditar na medicina, ele é um caminho de volta mais complicado. Eu quero estender muito nisso, mas eu só queria chamar a atenção para esse aspecto, né? E é um aspecto hoje que a gente tem mais dificuldade de lidar, que é como conectar com essa pessoa que acreditou em alguma coisa e tentar levar para ela algum contexto, informação, que possa fazer com que ela pense de uma forma mais racional. Mas ela normalmente não está num estado racional que dê atenção para esse tipo de coisa, né? Ela tem uma atenção muito precária, tanto nessa situação quanto nas redes sociais. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente deveria pensar muito, que tem a ver com a saúde mental das pessoas, mas que pode levar a complicações da saúde fisiológica também. Sérgio, vou mudar um pouquinho o foco aqui, pegando até gancho no que você falou, e até para a gente poder, como médico, como profissional de saúde, aprender um pouquinho com a Elo como é que a gente torna essa verdade mais atrativa e como é que a gente se posiciona nessas ferramentas para que a gente possa levar essa informação de qualidade de uma maneira atrativa e que a gente consiga impactar. De uma maneira geral, todos nós somos influenciadores. Temos pessoas que nos acompanham e a gente pode usar dessa ferramenta, multiplicar vários médicos, profissionais de saúde de uma maneira geral, para que a gente consiga divulgar, pulverizar informações atrativas e de verdade. Elo, por favor, contribui com a gente, ensina para a gente como é que a gente faz. Olha, hein, que responsabilidade de ensinar, não. A gente vai dando, assim, algumas pílulas daquilo que a gente vai aprendendo ao dia a dia. Eu sou advogada da área da saúde, então, como advogada, eu também não posso deixar de dar um alerta do quanto é necessário a gente legislar a respeito das mídias, né? Hoje, todo mundo se sente no direito de pegar um microfone e falar aquilo que acha ou que pensa, sem se basear em estudos, sem se basear em profissionais médicos capacitados para falar desse assunto, ainda mais quando a gente está tratando de diabetes, né? Então, acho que você saber dessa sua capacidade de comunicador, de influenciador com responsabilidade é o que vai mudar. O Sérgio falou de uma coisa maravilhosa que a gente tem que se atentar mesmo, que vai através daquilo que, como eu me comunico. Linguagem importa, é assim que eu vou me conectar com essa pessoa que precisa de um colo, precisa de um lugar de acolhimento onde ele se sinta pertencente. Então, o que acontece? Eu falo de quem está do lado de cá, que convive com a doença. Muitas vezes a gente vê o profissional de saúde com o dedo em risco, falando, olha, você não se cuida. Olha, sua diabetes está descompensada, o que você anda comendo? Ah, mas você não faz ginástica. Como se essas medidas fossem muito fáceis de serem tomadas. Tudo vai depender da realidade daquela pessoa. Aquela pessoa que pega o transporte público às 3 horas da manhã, que entra no trabalho cedo, não tem tempo de fazer ginástica. Como eu acolho? Como eu falo com essa pessoa? Eu preciso adequar a minha capacidade de comunicação para a realidade daquela pessoa, para que eu consiga trazê-la para um ambiente acolhedor, onde ela consiga se sentir à vontade para falar, puxa, olha, mas eu estou com medo desse diagnóstico. Eu prefiro não pensar em diabetes, eu prefiro negar a doença para que eu não sofra com o final da minha vida. Então, assim, são tantos fatores, acho que o primeiro é pensar como eu me comunico com responsabilidade. Eu não sou profissional da saúde, então eu tento sempre trazer profissionais da área para endossarem aquilo que eu compartilho das experiências de vida que eu tenho com a doença que eu carrego há 39 anos. E profissionais de saúde, a mesma coisa, como eu vou me comunicar? Como eu posso influenciar aquela pessoa que tá me ouvindo?
E diabetes vai além da doença crônica. Acho que é um ponto importante, a minha saúde física, mas é a minha saúde mental. Eu tenho diabetes, mas eu sou Maria Heloísa. Eu sou uma mulher de 50 anos, que tenho 2 filhas, eu tenho uma série de outras preocupações que não se resumem só à doença, mas que no final do dia vai impactar, sim, essa condição que eu convivo. Então, acho que essa é uma discussão de muitas horas aí, mas que a gente pode elencar como eu faço a pessoa se sentir acolhida, como eu oriento de forma responsável e como a gente consegue alimentar que a gente conviva numa sociedade com um pouco mais de educação e um pouco mais de inclusão. É muito importante, né, Elo? Obrigada, porque, como a gente fala, a gente não trata doença, a gente não trata exame, a gente trata paciente. E a gente trata paciente integrado no ambiente ao qual ele vive. E, para isso, eu vou convidar agora o Dr. Fadlo. O que o senhor pode dizer, além do que já foi dito, e para ampliar ainda mais essa discussão? Bom, eu acho que é muito importante o que já foi falado, esclarecimento, educação, informação adequada nos meios que tenham credibilidade, mas não poderia deixar de falar aqui que a maioria dos fake news, as notícias que são dadas, ou até, como eu já falei, conceitos que a gente fala em mitos, que são explorados por espertos para ganhar muito dinheiro. Então, vamos lá. Então, primeiro é o medicamento que o indivíduo fica falando quase meia hora, de uma maneira convincente, impressionante, a retórica, e aí, no final, ele vai te vender um remédio que vai curar o seu diabetes, vai resolver seus problemas, só que se levar 5 caixas, ele te dá mais 3 disso, do que cobra 1.000 e tantos reais. Bom, esse é um ponto. Outro ponto errado que eu quero ressaltar é com relação à fitoterapia. Quer dizer, muita gente, baseado em conceitos errôneos, acabam abandonando o seu tratamento porque falaram que o tal chá é bom, ou tal comida é boa, vai resolver seu diabetes, e acaba piorando a situação. Por exemplo, existe uma folhinha que chama insulina, né? Deram o nome já de uma forma, vamos dizer, com boas intenções. O indivíduo que está tomando insulina, ele para a insulina e vai tomar o chá de insulina. Aí é um desastre total, né? Outra coisa que eu acho que é importante é falar sobre, evidentemente, sobre a doença. Como foi falado no início no vídeo, a doença não é uma sentença de morte, uma sentença de que você vai se complicar. Absolutamente não. A nossa luta no mundo todo é exatamente pelo controle do diabetes. O indivíduo não precisa ter todas as complicações que a gente fala, entendeu? E, infelizmente, a mídia propaga pelas complicações, é ameaço, é ruim isso. O que a gente tem que falar é o bom caminho. Qual é o melhor caminho? O bom controle. Ah, mas será que eu vou ter? Mas sim, eu trato um garoto de 10 anos, que hoje ele tem 59 anos, e ele não tem nada. Eu estou catando. Isso é uma situação. Eu tenho um outro paciente que tem 96 anos, e ele tem diabetes há mais de 40 anos, e ele disse uma frase que eu sempre repito: eu vou morrer com diabetes, não vou morrer de diabetes, ele não tem complicação. Por quê? Se cuidou. Então, essa situação, por exemplo, que o mito da insulinoterapia tem um pouco de complicação na cabeça de quem não tem muita educação, mas a insulina é um dos melhores remédios para o diabetes. Existe uma resistência das pessoas quando você já faliu os antidiabéticos orais, se você precisa prescrever insulina, não, peraí, meu avô quando tomou insulina morreu. Bom, mas eu tive que internar, me deram insulina, porque lá no hospital. Então, tudo isso são fake news, são mitos que deveriam ser derrubados, e eu pensei que a gente fosse discutir bastante sobre isso, que eu acho que esse é um aspecto importantíssimo dentro do diabetes, no tratamento.
Obrigado, professor. Realmente, a gente tem muita coisa a se discutir e não parece, mas já estamos quase há 30 minutos falando sobre este assunto, né? E tem muita coisa ainda para discutir e a gente vai fazendo isso ao decorrer do dia com outras ações também do Conselho Brasileiro. Mas para a gente finalizar, eu gostaria de aproveitar aqui até a audiência que nesse momento nos assiste, para que cada um finalizasse com uma dica, uma frase ou uma... É um momento Instagram aqui, um momento mídia social para a gente falar para quem nos assiste uma dica, em uma ou duas frases. Começando por você, Elô. Muito obrigado. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabéns. Parabéns aos meus companheiros aqui de mesa. Olha, é difícil numa frase, mas o doutor Fábio falou, eu vou pegar o gancho dele. Diabetes não é uma sentença, na verdade é uma condição com a qual nós temos que conviver da melhor maneira. Busque educação, busque conhecimento, é através disso que nós conseguiremos ter a opção de escolher. Quando a gente não tem conhecimento, nós ficamos prisioneiros das escolhas dos outros. Então, se fortaleça nisso, porque a vida vai sorrir para você e eu sou a prova disso. Muito obrigada a todos. Obrigado, Elô. Professor Fábio. Bom, a dica é informação, educação. Eleja o seu médico de sua confiança, que tenha conhecimento na área de diabetes, siga suas orientações, siga o seu tratamento. E o segredo, como nós sabemos, diabetes sem medo, controlar o segredo. O segredo é você manter a sua hemoglobina glicada menor que 7%. Esse é o segredo. Buscar um controle da glicemia, que é a média dos últimos 90 dias, através da hemoglobina glicada. Não espere sinais e sintomas. Essa doença, como vocês sabem, é doença silenciosa. Vá atrás do bom controle que você já tem toda a literatura, sabe-se que se você tiver um controle abaixo de 7%, as complicações são zero. E é isso que nós queremos para você. Bom tratamento e boa educação. Esse é o segredo. Obrigado, professor. Sérgio? Bom, acho que eles resumiram muito bem o que eu pretendia dizer. Acho que, só enfatizando, talvez, pensar um pouco diante daquilo que você está recebendo pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, se esse seu amigo ele tem autoridade para falar do assunto que ele está falando, se ele está trazendo as fontes, se ele está fazendo referência às fontes que publicaram algum estudo ou que estão afirmando alguma coisa que é vista como pura, que ele cuide com verossimilhança. A verossimilhança é pior que a mentira, porque no ambiente de atenção muito precária, a gente acaba considerando algo que seja verossímil como verdade, e pensar um pouco antes, parar, ter calma, não reagir imediatamente a qualquer tipo de conteúdo que possa ser uma solução milagrosa ou algo sensacional demais que você tenha recebido pelas redes sociais. Compartilhe só quando tiver certeza. Obrigado a vocês. Para terminar, Alexandre. Bom, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao Conselho pelo convite. Obrigado a todos que puderam estar com a gente nesse debate. Parabéns, auxiliadora e Nilton, pela excelente condução. E acho que foi um pouco de que todos nós falamos, foi realmente bater na questão da informação, né? Então, se eu pudesse deixar uma frase final, eu queria falar que pessoas bem informadas tomam decisões mais conscientes e com maior qualidade. Então, busque informações de qualidade. Certamente. Então, nós é que temos que agradecer. Em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eu agradeço aos quatro pelo excelente debate. Acho que levamos informações bastante consistentes e reiteramos o que todos falamos: educar e informar cada vez mais. Um abraço a todos e, mais uma vez, obrigada.